Entender o que Deus está falando contigo. Eu vou passar para a serva do Senhor, que vai passar do recado, o que o Espírito Santo permitir determinar. Aleluias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Thalia. E eu vou estar passando o recado do Senhor, o que Deus permitiu para o seu povo. Meus irmãos, nessa experiência que eu tive com o Senhor agora, eu me recordo que eu estava orando juntamente com vocês aqui e eu comecei a sentir como uma brasa ardendo no meu coração. E foi quando o Senhor tirou o meu espírito do meu corpo, porque aquela brasa ficava queimando fortemente no meu coração. E o Senhor tirou o espírito do meu corpo. E meu espírito foi levado acima do globo da terra. E o Senhor me mostrava, o Senhor dizia assim: filha, presta bem atenção no que irás ver neste momento. Porque diga à minha igreja que os meus juízos estão vindo sobre a terra. Os meus juízos estão vindo sobre a terra. E quando o Senhor falava isso, eu vi um homem. E esse homem estava assentado sobre um cavalo preto. E ele vinha sobre uma determinada parte da terra. E ele começava a lançar pragas sobre uma parte da terra. E o Senhor falava comigo: filha, este demônio foi solto e ele agora está lançando pragas sobre a terra, a qual o homem, o médico, com todo o seu conhecimento e com toda a sua sabedoria humana, estão perdidos, estão confundidos. E o Senhor me dava um versículo no livro de Jó, capítulo 13, o versículo 4, que diz assim: vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos, médicos que não valem nada. Foi esse versículo. E o Senhor falava assim: diga para os meus servos que estão na terra, que aqueles que tiverem sinceridade comigo, aqueles que estiverem com sua vida no altar, não tem por que temer, porque eu os guardarei. Mas eu também permitirei que esta praga venha tocar na vida daqueles que têm me servido de toda maneira. Eu permitirei que esta praga venha tocar na vida daqueles que são rebeldes, na vida daqueles que são hipócritas. Eu permitirei, porque é um tratamento meu com este povo rebelde. E quando o Senhor falava isso, o Senhor falava assim, o Senhor dava uma ordem para aquele homem, para aquele bicho que estava em cima, sentado sobre aquele cavalo preto. O Senhor dava uma ordem para que ele viesse até aqui o Brasil. E quando aquele demônio chegava, aquele cavalo preto chegava perto do Brasil, ele começava a lançar umas setas, mas eram poucas setas comparado ao país que agora Deus está tratando atualmente. E aquele demônio lançava seta e eram poucas, mas o Senhor falava assim: Brasil, Brasil, a minha ira está vindo sobre ti brevemente. Levantem um clamor para que eu venha ter misericórdia de ti, ó amada igreja minha. O Senhor mandava a igreja dele levantar um clamor, mas o Senhor também fazia diferença, porque o Senhor dizia que eu vi o clamor da igreja verdadeira dele. O Senhor disse que vai ouvir o clamor da igreja verdadeira que tem ouvido a doutrina do Senhor. E o Senhor me dava uma palavra, ainda no livro de Jó, capítulo 11, o versículo 4, que diz assim: pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. E
o versículo 5 que diz: mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice e em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. E o Senhor falava assim a muitos que têm dito que a doutrina que eles têm vivido é a verdadeira doutrina, mas eu digo que não. Há muitos que têm se achado correto diante dos meus olhos, que têm se achado justo diante dos meus olhos, mas eu digo que não, e com esses eu tratarei, e não ouvirei um clamor, porque já está determinado o juízo sobre a vida desses. E o Senhor também dizia, o Senhor falava: filha, diga para o meu povo valorizar, porque tem um tempo determinado em que eu estou permitindo que os meus servos estejam nesta ferramenta, mas está chegando o tempo em que eu irei retirar esta ferramenta, porque senão irão se corromper, porque não será mais útil, porque o meu povo está preguiçoso espiritualmente. Então diga para o meu povo valorizar os servos que eu tenho levantado para utilizar esta ferramenta e se estruturar e buscar um relacionamento estreito comigo, porque vai chegar um tempo em que eu tirarei esta ferramenta e eles agora terão um particular comigo, serão agora somente eu e ele, não haverá mais esta ferramenta. Por isso o Senhor disse que é para valorizar este tempo em que tem esses canais do YouTube de homens e mulheres de Deus. Valorize, porque vai chegar um tempo em que o Senhor não vai mais permitir o uso, e quando chegar esse tempo, o Senhor diz que é para você já estar estruturado e ter guardado bem o alimento que você recebeu. E o Senhor também falava que Ele não tem se agradado daqueles que estão nessa ferramenta defendendo placas e defendendo homens que não têm sinceridade com Deus. E o Senhor falava: eu não me agrado desses que têm defendido a placa e desses que têm defendido o homem e não têm defendido a minha causa e não têm defendido o meu evangelho, mas tem defendido o homem e tem defendido a placa, e eu não estou nesse negócio, eu não tenho me agradado. Esse foi o recado que o Senhor me permitiu falar. Aleluias, louvado seja o Senhor. Deus é fiel, amém, meus irmãos? Pronto, depois de ouvir isso aí, eu quero deixar para a meditação dos irmãos, Apocalipse capítulo 6, aonde vai falar dos selos, né? E quando a gente lê aqui no versículo 5 e 6, vai dizer: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. É interessante, né? Porque quando a gente vê que há uma balança, ou seja, até na mão do inimigo, quando é permissão, ordenança do Senhor, o Senhor ali ordena para que seja medido, porque a gente sabe que balança é uma ferramenta de peso. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor tem pesado, tem colocado na balança as atitudes, o que muitos têm feito, como têm agido. E aquele que for achado em falta vai ser como aconteceu lá no livro do profeta Daniel, que Deus escreve lá, né? Pesado foste na balança e achado foste em falta. E também eu quero deixar para a meditação dos meus irmãos a palavra do Senhor que está escrita no livro de Romanos, no capítulo de número 10. Aleluia, louvado seja Deus, que vai dizer: aleluia, louvado seja o Senhor, que nós temos que crer com o coração.
Aleluias. E confessar ao Senhor com os nossos lábios. Ou seja, não é só crer, é crer e confessares. No versículo 9 que ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí ele vai dizer que quem crê nele não será confundido. E quando você continua lendo esse texto, ele diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. E alguém pode pensar, então, só basta eu crer, confessar, invocar, chamar o nome do Senhor que eu vou ser salvo. Aí Paulo vai dizer que não é bem assim. Quando você continua lendo, ele vai falar que é a partir de obediência, porque ele diz, nem todos obedecem ao evangelho, mas nem todos obedecem. Porque está escrito, através do livro do profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então é crer, é confessar, é invocar o nome do Senhor e é obedecer ao evangelho. Porque no versículo 16 ele diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Porque está escrito, quem deu crédito à nossa pregação? Então é tempo de crer, é tempo de confessar, é tempo de clamar, de invocar o nome do Senhor e mais ainda de obedecer, obediência ao Senhor. E eu não posso finalizar sem fazer o apelo. O Senhor tem te convocado, o Senhor tem levantado o seu povo para convocar, para dar oportunidade a quem nunca recebeu Jesus como seu Salvador, a quem nunca se arrependeu dos seus pecados, a quem está no erro, a quem é fraco, quem se desviou. É tempo de oportunidade. Estamos vivendo aí o juízo de Deus sobre a terra. E esses juízos de Deus anunciam o fim. Você precisa entender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E dá ouvido à voz do Senhor para que você não pereça. Então eu convido você para receber Jesus Cristo como o teu Salvador pessoal. Eu convido você para você receber o Senhor neste dia de hoje, aonde você estiver, dobre seu joelho se você puder. Se você não puder, apenas ligue o teu pensamento no céu e conecte o teu pensamento e o teu coração ao Senhor. Suplique a Ele o favor e a misericórdia dEle e o perdão. Se arrependa dos teus pecados e comece a caminhada com Cristo, porque Jesus está voltando. Eu vou orar pela sua vida, você que está recebendo Jesus como teu Salvador. Não importa qual religião você seja, é momento agora de abrir mão das tuas tradições, das tuas religiões, porque Jesus não é religião, não é placa. Aleluia, e se voltar para o Senhor com inteireza de coração. Você que é desviado, que é afastado, mas decidiu agora voltar para a presença do Senhor porque entendeu que o tempo está se acabando. E você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador, vamos agora nos humilharmos diante de Deus enquanto eu oro pela tua vida. Você confessa os teus pecados e se humilha diante de Deus aí onde você está. Soberano Deus, Pai querido, santo e amado, eu apresento em tuas mãos, Senhor da glória, a vida de cada pessoa que está agora se prostrando, se rendendo aos teus pés, se humilhando e confessando o seu pecado. Essa pessoa, meu Pai, não quer se perder. Essa pessoa não quer, meu Pai, estar no erro quando o Senhor Jesus voltar aqui está muito próximo. O Senhor tem alertado a igreja, tem alertado o teu povo e este homem, esta mulher agora, deu ouvidos à voz do teu Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor escreva uma nova história de vitória, de libertação. Pai querido e santo, vai dando força, vai dando estrutura. Escreve o nome desta pessoa no teu santo livro da vida e sela com o teu precioso sangue até a volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.